Você já ouviu falar de trombose venosa superficial? E aí, o que faz quando uma pessoa tem esse problema? Precisa tratar? É só esperar? Será que é tão arriscada quanto uma trombose venosa profunda? Será que existe relação entre as duas? Será que uma trombose venosa superficial vira uma trombose venosa profunda? Será que a trombose venosa superficial pode se transformar em uma embolia? Pode causar uma má circulação? Vamos falar de tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia e aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose e embolia do Brasil. Hoje o nosso tema foi selecionado pelo nosso time a seguinte dúvida que a gente recebeu aí nos comentários. Vou ler para vocês. Bom dia, fui diagnosticada com trombose venosa superficial, mas o meu angiologista optou por fazer o tratamento, porque eu já tive trombose venosa profunda. Está correto a prevenção? Então vamos falar um pouquinho sobre esses dois temas. O que é uma trombose venosa superficial e uma trombose venosa profunda? Para você entender um pouco sobre isso, você precisa compreender como funciona a nossa circulação. Nossa circulação ela tem dois compartimentos. Primeiro de tudo, o osso. O osso é a estrutura de sustentação do nosso corpo, é o esqueleto. O nosso esqueleto é ele que dá sustentação para o nosso corpo. Então, nas nossas pernas, na parte mais interna da perna, existe a estrutura óssea, que é a sustentação do membro. Próximo do osso, bem profundo na perna, existem veias muito grossas, veias grandes e que drenam mais de 80% da circulação das pernas, que são as veias profundas. Caso você já tenha ouvido falar em um desses nomes difíceis, como veia femoral, veia poplítea, veia tibial, veia fibular, essas veias são veias do sistema profundo. Depois disso, tem uma camada muscular que reveste tanto esse osso quanto esses vasos sanguíneos, e essa camada muscular tem uma bainha que reveste o músculo, que a gente chama de fáscia. Tudo que está acima dessa fáscia muscular e desse músculo, em direção à gordurinha debaixo da pele e à pele, ali também tem vasos sanguíneos, que fazem parte do sistema venoso superficial. O sistema venoso superficial são aonde tem aquelas veias que dilatam as varizes. As safenas são veias do sistema venoso superficial, ou seja, se eu te falei que no profundo passa 80% do sangue, no sistema superficial passa os outros 20% do sangue das pernas. É por isso que uma pessoa pode tirar uma safena e ter uma circulação das pernas tranquila, sem má funcionamento, sem má circulação. Por quê? Porque o sangue que está no superficial, o profundo, ele dá conta de drenar. Então, as veias mais importantes das pernas estão no sistema venoso profundo e não no sistema venoso superficial, ao qual as safenas fazem parte. Por isso que quem tem problema na safena pode tirar a veia, caso o sistema profundo esteja bom. Por isso que às vezes a pessoa tira a safena da perna e coloca no coração para fazer a ponte de safena. Então, o que você precisa entender? Se tem sangue passando no profundo e tem sangue passando no superficial, nas veias profundas e nas veias superficiais, a trombose é uma doença que acontece no sangue. Então pode formar trombos no sistema venoso profundo e pode formar trombo no sistema venoso nas veias superficiais. Se o profundo ele é maior, mais importante, drena 80% do sangue das pernas, os trombos que se formam ali são mais perigosos, maiores, mais arriscados. Ou seja, tem mais chance de causar uma má circulação importante, colocar aquela perna em risco, risco de amputação, risco de embolia, é o que a gente chama de trombose venosa profunda. Todo trombo que se forma no sistema superficial são veias que ficam próximas da pele, por isso o nome superficial. Essas veias deixam fica muito vermelho, quente no local, a pele fica sensível, ou seja, tem muitos sinais e sintomas exuberantes na pele, porque ela está próxima da pele. Então a veia inflamada acaba inflamando a pele, são as flebites ou tromboflebites, são veias superficiais. Sim, eu sei, causam muita dor, muito vermelhidão, fica muito sensível, mas de certa forma são locais onde são formados trombos de menor tamanho e também esses trombos não costumam causar mais problemas, como embolia, como uma má circulação a ponto da pessoa perder uma perna, não é típico.
Agora, a tromboflebite ou flebite, ela possui risco sim. Na grande maioria das vezes, a tromboflebite é um aviso que algo está errado, ou seja, geralmente ela é, vamos dizer assim, entre aspas, um sinal de alerta do nosso corpo que uma trombose venosa está por vir. Cerca de 60% das vezes a flebite precede uma trombose venosa profunda. Então vamos dizer assim em termos técnicos, uma mini trombose te avisando que uma trombose maior está por vir. Então a gente precisa levar isso em consideração. Pessoas que têm varizes e têm flebite é um anúncio, um aviso que está tendo uma má circulação das pernas e algo pode ficar mais grave no futuro. Então, voltando para a nossa pergunta aqui, meu angiologista optou por fazer o tratamento porque eu já tive trombose profunda. Está correto a prevenção? Então, duas coisas a gente tem que diferenciar. Quando que a gente vai tratar e quando que a gente vai prevenir? São coisas diferentes. O tratamento, na maioria das vezes, é uma dose de remédio de anticoagulantes maior, onde a gente quer desfazer trombos. E a dose de prevenção, a dose profilática, são doses um pouco menores para poder fazer o quê? Evitar uma formação de coágulo, evitar a formação de trombos. Pessoas que já tiveram trombose venosa profunda ou que tiveram flebite, a gente precisa primeiro entender a causa. Normalmente, não é só uma coisa que causa uma trombose. Ah, eu tomava anticoncepcional, foi ele que deu trombose. Não. Na grande maioria das vezes são várias coisas sobrepostas. Por exemplo, a pessoa não cuida da alimentação, ingere várias toxinas, usa anticoncepcional, faz uso, por exemplo, de cigarro ou abuso de álcool, está com a pressão descontrolada, excesso de peso, organismo inflamado, tem histórico na família, já teve trombose, é um fator de risco para ter um outro evento de trombose, então tudo isso vai se empilhando, vai o quê? É como se fosse uma escadinha e aumentando o risco da pessoa ter uma trombose. Pode ser o quê? Um problema de fígado, uma cirrose, pode ser às vezes uma trombofilia, não sei. Alguma coisa está errada no organismo daquela pessoa para ela desenvolver uma trombose venosa profunda ou uma flebite. Lembrando que a flebite pode ser um aviso que uma trombose maior está por vir. Ou seja, a gente precisa identificar esses fatores de risco e ir eliminando um por um para a gente poder o quê? Afastar a pessoa de ter uma trombose. Então, pessoas que usam a meia de compressão, que se alimentam corretamente, praticam atividade física, não usa hormônio, não fuma, não faz um monte de coisas erradas se ela se afasta da trombose. Então, qual que é a minha recomendação na grande maioria das vezes? É procurar todos esses fatores de risco e eliminar. Por quê? Porque ninguém quer ficar dependente de remédio para o resto da vida. Agora, esse remédio está sendo usado na dose terapêutica, aí é para tratar. Esse remédio está sendo usado na dose profilática, aí é para prevenir. Mas e aí, vai usar por quanto tempo? Vai usar para o resto da vida? Tem pessoas que têm indicação sim. Algumas pessoas vão precisar fazer o uso da medicação para o resto da vida, mas é a minoria. Então eu não estou sabendo assim qual é o seu caso, os seus exames, o que aconteceu. De forma generalista, o que eu posso te falar? Siga as recomendações do seu médico, mas de forma global, o que eu posso te orientar? Naquele período mais crítico, aquele período mais arriscado, é até natural a gente entrar com uma medicação, dependendo da dose de tratamento ou dose de prevenção, até a gente ter o controle da situação. Até a gente fazer alguns exames de sangue, ver se a pessoa não tem trombofilia, investigar melhor se as taxas no sangue está tudo bem, se a pessoa não está com açúcar descontrolado, se a pessoa está fumando, dá um prazo para a pessoa abandonar o tabagismo, se não mudou a atividade física, os hábitos de vida, dá aquele prazo para a pessoa, né, transformar a condição global dela de saúde, colocar, né, a coisa a favor daquela pessoa, para aí sim depois a gente suspender a medicação. Mas então o que a gente pode falar sobre trombose venosa profunda e sobre trombose venosa superficial? A trombose venosa profunda, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer o tratamento por quê? Por conta do risco daquele trombo soltar de uma embolia, por conta do risco de sequelas irreversíveis, a pessoa ficar com a perna inchada e dolorida para o resto da vida, e por conta do risco de perder o membro, de causar uma má circulação tão grande a ponto de colocar a perna em risco de amputação.
Então, na grande maioria das vezes, a gente vai tratar a trombose venosa profunda com medicações, com os anticoagulantes e casos graves até pode precisar de cirurgia. Na trombose venosa superficial ou a tromboflebite, como que a gente faz? Na grande maioria das vezes, a gente não precisa tratar. A gente não precisa fazer anticoagulante em doses terapêuticas. Por quê? Porque são em veias que, na maioria das vezes, não são tão importantes para a circulação. Como eu te falei, no sistema superficial passa cerca de 20% da circulação só, das veias da perna, o profundo que passa 80%. Ele é mais importante. Então as flebites, elas são muito sintomáticas, a veia fica dolorida, inchada, empedrada, dói bastante, a pessoa reclama muito de dor, mas geralmente com anti-inflamatórios, remédios de veias como flebotônicos, como entre aspas vitamina para as veias, cremes de varizes e compressa morna costuma resolver. Casos graves de flebite, onde a flebite é muito extensa, ou aquele trombo forma em local perigoso, por exemplo, de uma safena, perto de onde a safena entra na femoral, né, onde o superficial se comunica com o profundo, trombos ali bem na junção. Nesses casos, a gente pode precisar de anticoagulantes, de tratar uma flebite. A decisão ela é caso a caso. Agora, se a pessoa tem uma flebite, a gente não pode interpretar como assim, ah, beleza, teve uma flebite, está tudo bem. Não. Na grande maioria das vezes é um anúncio, um aviso que está tendo má circulação ali e 60% das vezes a flebite pode evoluir para uma trombose. Espero ter ajudado vocês. Claro, sempre leve em consideração as recomendações do seu médico. Eu estou aqui trazendo informação de forma generalista. Não vi os seus exames, não sei o seu caso, não sei as suas condições de saúde, então o nosso objetivo aqui é trazer informação de qualidade e não interferir no tratamento do seu médico. Siga as recomendações dele, conforme ele te falar, faça certinho, tá bom? Então, se você quiser um método, um passo a passo para poder proteger a sua circulação, para blindar a sua circulação contra a trombose, contra a embolia, fica o nosso convite para conhecer o protocolo antitrombose. O link vai estar na descrição desse vídeo. O protocolo antitrombose é um método, é um passo a passo onde a gente vai te entregar 3 pilares, é como se fosse um plano de ação com 3 estratégias para você de fato ter a certeza que você está fazendo tudo aquilo que é possível para combater a má circulação, para ficar livre da trombose, livre da embolia, sem flebite, ou seja, para poder de fato te proteger contra as doenças da circulação. Se você quiser conhecer o protocolo, ele está na descrição desse vídeo, é só procurar o link de acesso. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado de todas as novidades aqui do canal, caso você se interesse por esses temas, caso você goste de saber mais sobre má circulação, dicas sobre como evitar, se prevenir contra a trombose. Não esquece de deixar aquele like, clicar no gostei, deixar aquela curtida no vídeo e nos comentários, caso tenha ficado alguma dúvida, a nossa equipe seleciona as melhores perguntas e eu venho aqui responder em vídeo para vocês. E caso não tenha nenhuma dúvida, pode deixar a sugestão dos próximos vídeos, o que você está achando, para a gente saber o que está passando aí do outro lado. Espero no próximo vídeo. Até logo!